noite, espíritas amigos. Meu nome é Raoni. Fui convidado pelo pessoal do Selec para falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, o item 110, Vidas Sucessivas. Esse é um livro bastante interessante e eu espero que a gente consiga aprender muito nesse momento aqui que a gente vai ter juntos. Eu gostaria de convidar a quem estiver disposto a fechar os olhos para que a gente possa fazer a prece inicial, para que a gente possa se harmonizar e participar desse trabalho. Deus, força primária do universo, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que digitalmente, que nós possamos estudar essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo, que nós possamos aplicar esse conhecimento que for aqui adquirido nas nossas vidas, na nossa reforma moral, no nosso caminho de transformação. Que a luz e a paz e as boas vibrações da espiritualidade possam nesse momento banhar nossa mente, banhar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, banhar todas as nossas vidas e que nós possamos seguir com esse estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, o tema da noite de hoje é vidas sucessivas. A gente entende como reencarnação. O livro Caminho, Verdade e Vida traz para a gente conhecimentos bastante interessantes sobre o Evangelho, sobre uma ótica bem detalhada que Emmanuel traz para a gente. E esse trecho, a vidas sucessivas, não é diferente. Eu separei alguns trechos interessantes aqui para a gente conversar um pouco sobre. E principalmente, o começo, Emmanuel traz uma visão da encarnação que é bastante interessante. E ele diz, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Um ponto interessante que Emmanuel traz aqui é que ele já traz a reencarnação como sendo lei universal. E eu, particularmente, demorei um pouco para poder chegar nesse entendimento e para poder internalizar essa máxima que, no começo, eu não enxergava assim. A reencarnação, ela é, de fato, uma lei universal. Da mesma forma como o universo que a gente vive, ele é regido por diversas leis, algumas das quais a gente consegue descrever utilizando a física, por exemplo, lei da gravidade, lei do eletromagnetismo. Essas leis que a gente chama, elas são formas que a gente encontrou de descrever os fenômenos naturais que acontecem na natureza. Se eu pegar essa caneta aqui e eu soltar no chão, ela vai cair, porque ela está sendo atraída pela Terra, que tem, enfim, mais massa, a lei da gravidade, como a gente já conhece. A lei as equações que a gente tem descrevem apenas como essa lei funciona, mas não deixa de ser uma lei da natureza. E assim é a reencarnação. Emmanuel traz isso com todas as palavras, quando ele diz que a reencarnação é lei universal. Reencarnação, ela funciona... a gente tem várias referências que descrevem como a reencarnação funciona. Mas a reencarnação em si é parte do universo. É parte de como o universo funciona. Sem a reencarnação, o universo não seria como é. Então, da mesma forma que sem a lei da gravidade, o universo não seria como é. Isso é um ponto bastante interessante, porque para que a gente internalize, para que a gente tente levar para o nosso dia a dia. Porque a reencarnação em si, ela traz um olhar diferente para a vida da gente. A gente enxerga a vida de uma forma diferente quando a gente passa a observar e a internalizar a existência da reencarnação. De repente, as desigualdades da vida, as dificuldades da vida, elas passam a ter um outro significado, elas passam a ter uma outra tonalidade nas nossas vistas. Porque a gente passa a entender que não é só essa vida que a gente tem hoje que importa, que existe. A gente tem uma quantidade inumerável de vidas ainda pela nossa frente e uma quantidade enorme de vidas ainda no nosso passado. Então essa visão, ela abre muito a nossa mente, né? Ela traz pra gente pra mim especificamente, né? Posso falar que eu sinto um conforto muito grande quando eu penso na reencarnação. Porque eu penso, poxa, essa não é a minha única vida. Eu tenho uma história antes, tive uma história longa antes e tenho um futuro brilhante pela frente. E isso reflete muito a justiça divina, reflete muito
o poder que Deus tem de nos trazer infinitas possibilidades, inumeráveis chances de a gente se melhorar, da gente crescer como pessoa. Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. E outro olhar interessante que a reencarnação, né, que entender a reencarnação como lei universal traz para a gente, é esse pensamento de que o nosso propósito na vida não precisa estar limitado ao que a gente vive nessa encarnação. Isso é muito forte, porque quando a gente pensa, poxa, algumas pessoas conseguem, né, dizer que tem uma reencarnação tranquila, né, que tem uma vida tranquila, que tem uma vida sem maiores problemas, mas principalmente quando a gente está em sofrimento, principalmente quando a gente está em dor, e a gente pensa assim, poxa, essa é a minha única vida, e esse sofrimento está acontecendo dessa forma. Essa não é a nossa única vida. Isso é muito reconfortante, sabe? Entender que, poxa, eu tenho essa chance, mas eu também tenho muitas outras chances. E isso, principalmente para mim, é um dos pontos mais fortes da lei da encarnação, dos pontos mais que trazem mais responsabilidade, porque eu sei que a gente sabe que a gente tem inumeráveis vidas, a gente tem várias vidas sucessivas pela frente, então a gente também tem uma responsabilidade que não termina com essa vida, mas também traz conforto. Eu sei que eu tenho história pregressa, eu sei que vou ter outras chances de melhorar, de crescer como pessoa. Isso é muito bom. E continuando com o texto do livro, Emmanuel traz para a gente reflexões ainda mais interessantes sobre a dinâmica da reencarnação. No livro ele diz: o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem de vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Esse raciocínio de Emmanuel traz para a gente uma reflexão e uma forma muito interessante da reencarnação, um papel muito interessante da reencarnação, que é a reencarnação como a expressão da justiça do universo. A reencarnação, como uma lei do universo, ela faz parte de como o universo da gente funciona. Mas a função da reencarnação, além do aprendizado da gente, também é a limpeza, o burilamento da nossa existência e das nossas relações interpessoais. Quando Emmanuel fala, né, que o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, né, nos processos, né, de resgate e reajustamento. Se a gente pensar um pouco sobre como funciona a reencarnação, sobre como as dinâmicas que a gente vê sendo relatadas nos livros espíritas, principalmente, romances espíritas também relatam bastante, mas livros de estudo relatam com um grau de detalhamento bastante interessante sobre como as dinâmicas acontecem, sobre como desavenças do passado reencarnam no seio familiar, sobre como as ligações que os espíritos têm entre si se refletem ao longo das encarnações. Então, a reencarnação em si é uma dinâmica muito elaborada e é uma ferramenta de justiça universal que é muito importante para a gente. Sem a reencarnação, a gente não tem essa forma de lidar com desavenças, de lidar com as faltas que a gente comete em relação a nós mesmos, né? Em relação à nossa própria consciência, em relação às leis universais, às leis divinas, as cargas energéticas que a gente acarreta dentro da gente, dentro do nosso perispírito, todas as ações que a gente faz, tudo que a gente faz, o bem que a gente faz, o mal que a gente faz, através da nossa ignorância, essas ações elas geram cargas energéticas que ficam gravadas no nosso perispírito. E com uma única vida, para onde é que vai essas cargas? O bem que eu faço às pessoas, o mal que eventualmente eu faço às pessoas, eu não vou ter chance se não existisse reencarnação, eu não teria chance de redimir esse mal que eu possa ter cometido com outras pessoas, ou de ter chances de perdoar o mal que outras pessoas cometem comigo. E é muito interessante pensar que a gente tem essa ferramenta, né, de interação humana, e quando a gente começa a olhar as relações, né, as interpessoais da humanidade sobre a ótica da encarnação, a gente começa a enxergar
bastante coisa. Um ponto muito interessante dessa fala de Emmanuel, que traz para a gente essa continuidade das relações humanas e da reencarnação, é que a reencarnação, enquanto ferramenta de justiça divina, ela desfaz uma das coisas que, vamos dizer assim, que mais trouxe, mais traz esse sentimento de desespero sobre a morte, sobre o desencarne, que é as penas divinas, as penas eternas. A reencarnação, ela desfaz esse conceito. Se eu vou reencarnar milhares, centenas, inúmeras vezes, não existe mais o conceito, a gente percebe que não existe mais o conceito de uma pena eterna, de um inferno, de um lugar onde eu vou passar a toda a eternidade pagando pelos meus erros. E também não existe mais o conceito de céu, o conceito de um lugar onde a gente vai passar eternamente, a eternidade apenas adorando a existência divina ou apenas... Existem várias representações do céu, na verdade. A gente fala muito sobre o céu, sobre a ótica judaico-cristã, mas existem várias outras representações de paraíso que representam lugares de felicidade eterna. E muito poucos deles, nenhum que eu conheça, representam locais onde vai haver trabalho, mas sim uma contemplação, mas sim vamos dizer assim, já que você sofreu tanto na Terra, né? Tem um canto aqui que você vai ser compensado para sempre. E a espiritualidade, através do espiritismo, não traz isso. A gente reencarna quantas vezes forem preciso. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando mais. Trabalhando em prol do bem. E não de uma forma cansativa, de dizer assim, eu estou trabalhando e esse trabalho está me desgastando, está me fazendo estar cansado. Não, a gente percebe que os espíritos de luz trabalham em prol do bem e cada vez trabalhando mais, cada vez trazendo mais contribuições para o funcionamento universal, para o bem universal. Então, é interessante ver isso, de que a reencarnação desfaz as ideias tanto das penas futuras, quanto dos gozos eternos, quanto das penas eternas. E é outro ponto interessante dessa fala de Emmanuel e do próprio conceito da reencarnação. Tem um ponto do texto, do livro, do item no livro, que eu achei bastante interessante e eu quis trazer para vocês esse ponto isoladamente, para que a gente pudesse conversar sobre a ótica da reencarnação, em pontos que, inclusive, dentro do movimento espírita, eu vejo a gente ter discursos que me parecem bastante equivocados. No livro, Emmanuel traz que o algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Esse ponto é bastante interessante, porque aqui nessa pequena frase, Emmanuel traz conteúdo suficiente para a gente fazer uma live inteira, para a gente fazer uma palestra inteira sobre isso. Ele traz que nós temos uma história pregressa a gente, a essa vida agora. Essa encarnação não é a nossa primeira encarnação. A gente tem muitas outras encarnações antes dessa. E assim como o Livro dos Espíritos traz para a gente que nós somos criados simples e ignorantes, não existe, eu arriscaria dizer que não existe uma pessoa nesse atual plano de provas e expiações que no passado não tenha cometido atos bem complicados e bem deletérios à lei divina. Porque é da natureza humana, da simplicidade e da ignorância humana, praticar o mal. A gente vê isso relatado nas escalas evolutivas dos mundos, dos espíritos. Espíritos primitivos são naturalmente propensos a seguir os seus instintos, a seguir a sua ignorância, a seguir a sua simplicidade. E nessa simplicidade, a gente comete muita coisa. A gente faz muita coisa. E isso está no nosso passado. Como eu falei no começo, todos os atos que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, o que a gente sente, tudo isso gera energia. Energia que está dentro da gente, energia que é gravada no nosso perispírito. Essas energias, elas contribuem de forma positiva ou negativa para o nosso avanço moral. E é importante a gente ter em mente que quando a gente desencarna, essas energias elas não deixam a gente, porque elas são gravadas na nossa essência perispiritual, no nosso espírito, no nosso perispírito.
Então, de uma encarnação para outra, a gente carrega essas cargas, a gente carrega essas energias, a gente carrega tudo que a gente fez. E dentro do Espiritismo, algumas interpretações, a gente consegue perceber que a gente fala muito sobre débito encarnatório, a gente fala muito sobre faltas, sobre erros do passado, sobre como isso reflete através da lei da atração e através da lei da ação e reação, como isso reflete na nossa encarnação atual. Isso não deixa de ser verdade, a gente tem materiais espíritas referentes sobre isso. Mas eu queria convidar vocês a refletir um pouco sobre o que são esses débitos encarnatórios. O que é isso que a gente traz de uma encarnação para outra? O que é esse algoz e essa vítima? Quais são esses papéis? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre a vítima e o algoz, sobre os papéis, que Emmanuel já falava no começo do texto, sobre os papéis de uma encarnação. Porque quando a gente olha os acontecimentos da vida das pessoas, os acontecimentos da sociedade, os acontecimentos em geral, sobre a ótica da encarnação, a gente enxerga que quem hoje está sofrendo um mal, essa pessoa eventualmente tem algumas cargas, pode ter algumas cargas energéticas no seu perispírito, que aquele ato ajuda a descarregar. A gente tem que ter muito cuidado para não criar essa narrativa de que a pessoa que sofre a violência, a pessoa que sofre a vítima, por assim dizer, utilizando a expressão, a vítima do mal, ela trouxe isso para ela porque no passado ela foi mal também. Entendeu? Essa narrativa de culpabilização da vítima. Porque no passado você foi mal, no passado você cometeu um crime, uma falta com as leis divinas, nessa vida você obrigatoriamente vai sofrer por causa disso. A gente tem que ter muito cuidado em não relacionar as cargas encarnatórias, as cargas energéticas que a gente traz na encarnação, com uma lei de talião, com uma lei de você fez isso porque você sofreu isso porque você fez isso no passado. É muito tênue essa linha do que Emmanuel traz aqui de não existir algoz e não existir vítima, para a gente dizer que a vítima é culpada pela maldade, que a vítima do presente é culpada pela maldade do algoz, porque no passado ela também foi algoz. Não é isso que Emmanuel fala. Emmanuel traz para a gente a visão de que, de fato, o nosso passado é longo. Nós carregamos cargas, carregamos débitos encarnatórios para a nossa vida atual. Esses débitos encarnatórios, eles imprimem na gente, eles trazem a gente determinados aprendizados, necessidades de determinados aprendizados. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer nunca, infelizmente eu vejo isso ser esquecido dentro dos discursos espíritas, é que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente nem tem esse conceito, mas essa frase é muito bonita. O amor, o bem, a benevolência, a caridade, a reforma moral é o caminho que o universo, que Deus quer que a gente siga. O caminho do amor, a linguagem do amor é a primeira linguagem de aprendizado que a gente recebe. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. Para a gente não querer seguir nessa linha de pensamento de que uma pessoa, uma vítima, obrigatoriamente merece passar por aquilo que ela está passando, por causa de erros do passado, de faltas do passado. Se aquele algoz, se a pessoa que está, que nessa encarnação está causando aquele mal, não fizesse isso, usasse corretamente seu livre-arbítrio, e não fizesse aquele mal, aquela pessoa, a vítima que sofreria aquele mal, teria outras oportunidades de aprender, oportunidades diferentes de aprender. Deus traz pra gente infinitas possibilidades de aprendizado, e elas não são todas ruins. Um trecho que eu vejo, eu não sei exatamente no Evangelho, se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, mas eu acho genial, que até anotei aqui, que o mal às vezes faz-se necessário, mas é de quem ele vier.
E eu trocaria esse termo, né? Parafrasearia isso para o mal às vezes pode ser aproveitado, porque já aconteceu, a pessoa já vai fazer, aquilo já vai acontecer, então a gente pode aproveitar, a espiritualidade pode aproveitar isso para gerar aprendizado. Mas não é necessário, não é obrigatório. O amor pode servir tão bem quanto, na verdade, como forma de aprendizado. Isso é o que a gente precisa professar enquanto espíritas. Precisa internalizar dentro da gente. Que não existe lei de talião. Não existe lei do dente por dente, do olho por olho. Eu tinha falado que aquela pequena frase de Emmanuel eu dava para uma palestra inteira, né? Mas vamos voltar ao assunto da reencarnação. E a gente vai ver sobre como a reencarnação tece uma rede de relações humanas. No livro, e no trecho que Emmanuel traz para a gente, ele fala: o pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou da rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Esse ponto aqui é muito interessante, porque reforça como a reencarnação constrói, né? Como através da reencarnação são construídas diversas redes de comunicações e de conexões nas relações humanas. As famílias que a gente tem hoje, famílias eu digo pluralmente, porque eu falo tanto da família sanguínea, né? Da família que a gente de fato reencarna junto das pessoas que fornecem a genética para os nossos corpos físicos, quanto as nossas famílias afetivas, a família que de fato atua na nossa construção, no nosso crescimento, na nossa formação moral dessa encarnação, que contribui, né, com essa formação, que pode ser a mesma família sanguínea, né? No caso ideal seria a família sanguínea, mas às vezes não é. Às vezes, o caso ideal, inclusive, às vezes é quando não é. Porque é os espíritos juntos que vão ter um aprendizado muito maior por não estarem, não terem, né, existido inicialmente no mesmo laço consanguíneo. A gente não tem como dizer, na verdade, o que é o ideal e o que não é, porque as expressões das relações humanas são tão diversas que quando a gente se atém a um único tipo de conexão, né, um único tipo de relação interpessoal, a gente se limita tanto. Tem tantas formas, né, de a gente se comunicar, da gente se conectar com as pessoas, da gente aprender. E tantas expressões da lei da reencarnação através disso também. A família também é a família afetiva e a família fraterna do conjunto enorme de pessoas da amizade, de amizades e de almas afins que se apresentam na nossa existência ao longo dos anos da nossa existência. Tantas pessoas passam pela nossa vida e trazem, né, somam na nossa existência, somam contribuições para a nossa evolução moral, e a gente aprende tanto com essas pessoas. São espíritos do passado, ou até nem do passado, do presente mesmo, assim. Uma pessoa que tem uma similaridade energética com a gente, às vezes é a primeira vez que você está encontrando com aquela pessoa, mas ela traz uma contribuição tão forte para a sua vida, e às vezes é a milionésima vez que você está encontrando com aquele espírito, e você tem aquela sensação de proximidade, de conheço você, a gente se conhece há tanto tempo. Eu tenho vários exemplos. Quem não tem exemplos de pessoas assim, né? Pô, conheço fulano, parece que a gente se conhece há séculos. Às vezes é. Às vezes a pessoa se conhece há séculos mesmo. Isso é muito bonito. Isso mostra como a reencarnação, ela permite que a gente teça essas teias de comunicação e de conexão que fazem da gente, que criam relações tão relevantes, tão significantes para a gente. Mas é muito importante a gente falar nesse tema da reencarnação, das relações interpessoais ao longo das vidas, né? De como a gente vai se construindo essas relações, que todas as relações são a via de mão dupla. Esse é outro ponto muito importante que, infelizmente, eu vejo pouco se falar no meio espírita ou até em qualquer meio que trate a reencarnação, né? Que entenda a reencarnação. Da importância de entender as conexões humanas como via de mão dupla.
quando a gente reencarna com uma pessoa, principalmente dentro do meio familiar, a reencarnação, ela é um compromisso feito pelas pessoas envolvidas naquele processo. É muito comum a gente ver discursos como você está reencarnando com aquela pessoa, não é uma pessoa fácil, é uma pessoa difícil, mas tenha paciência, porque você se comprometeu em ajudar aquele espírito. Isso não é mentira, é verdade. Existia um compromisso. As relações familiares, principalmente, elas são um compromisso atrelado e firmado no plano espiritual. Mas é um compromisso duplo. A outra pessoa, a difícil de conviver, ela também teve um compromisso de se melhorar, de fazer a parte dela para poder evoluir e para poder não tornar a sua vida tão difícil. E às vezes a gente esquece de olhar esse lado. A gente olha só a ida e não olha a volta. E é muito importante que a gente tenha em mente os dois compromissos. Porque nem sempre é possível manter-se no compromisso. A gente tem que ter em mente também a nossa autopreservação nesses casos. E é muito difícil falar sobre isso, porque quando a gente fala de pessoas que se afastam de outras pessoas, por estarem sendo constantemente agredidas e estarem sofrendo com a relação, eu já vi pessoas dentro do meio espírita usarem argumentos como esse, de que não, mas você tem que se manter nessa relação. Você tem que se manter com essa pessoa perto de você. Não fala só de relações amorosas, nem de relações familiares, mas de qualquer relação interpessoal humana. Você tem que se manter porque provavelmente você se comprometeu com aquela pessoa. O que é verdade. Mas aquela pessoa também se comprometeu com você. Então, a gente não pode apontar o dedo para uma pessoa que se afasta de outra por qualquer motivo e dizer que aquela pessoa está errada. Porque, às vezes, aquela pessoa fez todo o compromisso dela, mas a outra não cumpriu com a parte dela. E nas dinâmicas da reencarnação existe um compromisso de mão dupla. E isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. E outro ponto que a gente precisa entender é que, apesar de a gente ter tanto conhecimento disponível para a gente sobre a reencarnação, o Livro dos Espíritos fala bastante sobre a reencarnação, livros espíritas em geral, principalmente os psicografados por Chico, que falam de André Luiz, de Emmanuel, que trazem muita informação sobre a reencarnação, sobre as dinâmicas do plano espiritual, a gente ainda tem muito que a gente não conhece. O nosso conhecimento sobre a dinâmica espiritual, sobre o plano espiritual, está só começando. O espiritismo foi só o começo. A gente ainda tem tanto para aprender. E é muito importante que a gente tenha ciência disso, de que a gente está começando a nossa jornada. A gente ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda somos espíritos imperfeitos, intelectualmente imperfeitos, moralmente mais imperfeitos ainda. Mas é na nossa imperfeição que a gente tem espaço para crescer. E a misericórdia divina traz para a gente inúmeras chances de a gente crescer, através das reencarnações, através das várias existências sucessivas, através da comunicação entre os espíritos, da gente ter noção dos espíritos trazerem para a gente essa informação. Isso é muito bonito, isso é muito bom. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. E eu queria fechar a reflexão de hoje com uma frase de Kardec, que eu acho muito interessante, eu acho muito bonita, que na verdade é uma frase que foi atribuída a Kardec, não tenho absoluta certeza se ele falou essa frase, mas é nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso sumariza a reencarnação de uma forma, sumariza a lei divina da reencarnação de uma forma muito bonita. A gente nasce, a gente cresce, a gente morre, a gente renasce e a gente tem uma nova chance, uma nova oportunidade de crescer, uma nova oportunidade de nos desfazer das cargas pesadas que a gente trouxe no nosso passado. Uma nova oportunidade de potencializar as cargas positivas que a gente trouxe no futuro. E um ponto muito importante, talvez o mais importante que eu posso trazer, é que a gente sempre se transforma conforme a gente reencarna. O eu do passado, o eu do presente, ele não é o eu do passado. A gente precisa também ter isso em mente. Quando a gente reencarna, quando a gente desencarna, na verdade, a gente vai para a pátria espiritual. Imaginem, vamos até usar um exemplo muito material, muito materializado, que todo mundo conhece. André Luiz. Quem era André Luiz?
quando ele desencarnou. Quem já assistiu o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, ou até já leu o livro Nosso Lar, sabe muito bem do que André Luiz desencarnou. Da pessoa que André Luiz era. A gente consegue observar ao longo dos livros e ao longo da estadia dele em Nosso Lar e dos trabalhos dele no plano espiritual, o quanto André Luiz cresceu enquanto pessoa, enquanto espírito, o quanto ele evoluiu no plano espiritual. Então, a pessoa que desencarna hoje, quando ela passa pelo processo da erraticidade, de aprender também no plano espiritual, que é onde a gente também aprende, quando essa pessoa reencarna, ela já não é mais a mesma pessoa. Então, por mais que a gente traga cargas do nosso passado, a gente está evoluindo sempre. Não é só quando a gente está reencarnado que a gente evolui, mas a reencarnação é uma ferramenta maravilhosa de evolução. O esquecimento do passado, o véu do esquecimento que faz com que a gente se desfaça dos aprendizados e dos conhecimentos temporariamente, né? Se desfaça dos conhecimentos que não estão internalizados dentro da gente, que não fazem parte de quem a gente é uma ferramenta maravilhosa, porque você reencarna e você esquece aquilo que você se convenceu de que era certo e fica só com o que você realmente internalizou que é certo. E a partir daí você evolui novamente. Você tem outras chances de evoluir. Isso é a expressão máxima da lei divina, a expressão máxima do amor de Deus e das infinitas possibilidades que a gente tem. Eu queria agradecer essa oportunidade que o pessoal do Select trouxe pra gente, para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouco sobre reencarnação, sobre esse assunto tão importante. E eu queria convidar a quem estiver aqui presente para que a gente possa fechar os olhos, se sintonizar, manter a sintonia com Jesus, com Deus, com o universo, com a espiritualidade amiga, que a gente possa acompanhar uma prece de harmonização final. Deus eterno, Pai de infinita misericórdia, obrigado por mais essa noite, por mais esse estudo, por mais esse aprendizado que a gente teve hoje. Que a gente possa seguir com os nossos dias, com a nossa vida, banhados pelo conhecimento e pela paz. Que a gente possa emanar boas vibrações, vibrações de equilíbrio e de harmonia para todas as pessoas que são ligadas conosco, para toda a nossa casa, para todo o nosso bairro, e também possamos ser pontos de luz, emanando boas vibrações para o mundo. Um mundo que precisa tanto, Senhor, de amor, de caridade e do bem. E que nós possamos ser, nesse momento, e por muitos outros, essas tochas de luz que emanam boas vibrações. Que assim seja. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Espero que a gente possa ter aprendido um bocado e que a gente tenha outras várias oportunidades de aprendizado.